A história humana é marcada por ciclos de luta pela liberdade e recaída na servidão. Grandes impérios, revoluções e ideologias surgiram prometendo emancipação, mas, inevitavelmente, a maioria das pessoas optou pela submissão em troca de segurança. Desde as primeiras civilizações, o dilema entre autonomia e controle moldou o destino das sociedades e definiu quem governaria e quem obedeceria. Nas cidades-estado da antiguidade, como Atenas e Esparta, a liberdade era concebida de formas diferentes. Atenas oferecia um modelo democrático, onde cidadãos participavam ativamente das decisões políticas, mas essa liberdade era restrita a uma elite. Esparta, por outro lado, baseava-se na disciplina e no controle absoluto do Estado sobre o indivíduo, onde a lealdade coletiva superava qualquer direito pessoal. Mesmo dentro da Grécia, onde a liberdade era exaltada, muitos preferiam a ordem imposta por um governo forte ao caos da autonomia irrestrita. O Império Romano levou essa dinâmica a outro nível. A República Romana foi fundada sobre princípios de participação política e limitação do poder absoluto. Mas, com o tempo, os cidadãos aceitaram a concentração de poder nas mãos dos imperadores em troca de estabilidade. A famosa política do pão e circo ilustra como a população foi gradualmente seduzida pela ideia de um governo paternalista que garantiria conforto e entretenimento, mesmo ao custo da perda de direitos políticos. A transição da República para o Império não foi imposta à força, foi amplamente aceita porque oferecia ordem em tempos de crise. Durante a Idade Média, a relação entre liberdade e servidão ficou ainda mais evidente no sistema feudal. A descentralização do poder após a queda de Roma levou a uma sociedade baseada na hierarquia e na proteção. O servo podia buscar uma vida independente, mas isso significava viver sem segurança contra invasões, fome e instabilidade. A maioria preferiu se submeter aos senhores feudais, aceitando restrições à sua mobilidade e direitos em troca de uma mínima garantia de sobrevivência. A chegada da modernidade trouxe novas promessas de liberdade. A Revolução Francesa derrubou a monarquia em nome da igualdade e da autodeterminação, mas rapidamente recaiu no terror jacobino e depois na ditadura de Napoleão. O padrão se repetiu com as revoluções comunistas do século XX. Massas inteiras lutaram contra regimes opressores apenas para serem subjugadas por novas elites que ofereciam proteção estatal em troca de obediência inquestionável. O século XX também demonstrou como a liberdade pode ser corroída não apenas pela força, mas pela própria estrutura da sociedade. Tocqueville alertava que as democracias modernas corriam o risco de criar um despotismo suave, onde as pessoas aceitariam ser controladas sem perceber, desde que seus desejos materiais fossem atendidos. Essa previsão se concretizou de forma inquietante com o avanço da tecnologia e do controle social. Os regimes totalitários do século passado precisavam de propaganda explícita, censura agressiva e polícia secreta. Hoje, as novas formas de vigilância e engenharia social tornam a coerção mais sutil, mas igualmente eficaz. A tendência humana de escolher a servidão, ao invés da liberdade, não mudou. Apenas os mecanismos de controle se tornaram mais sofisticados. O que antes exigia espadas e fogueiras, agora é alcançado com algoritmos e políticas de moderação. O medo da incerteza continua levando as pessoas a aceitar restrições em troca da ilusão de segurança. A história mostra que a liberdade nunca foi um estado natural, mas um esforço contínuo que poucos estão dispostos a sustentar. A pergunta permanece: será que a humanidade realmente deseja ser livre?